Boa noite. É chegado o momento de compartilharmos do estudo do livro Dias Felizes. Nessa noite nós estaremos abordando o capítulo 26, Esforço Próprio. E esse capítulo, ele faz um aprofundamento em torno de uma passagem bíblica do Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 40, que diz: "E ao que quiser pleitear contigo e tirar-te a túnica, larga-lhe também a capa. E se qualquer te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2." Então, em cima dessa passagem bíblica, nós iremos ver alguns aprofundamentos dentro dessa temática centrada esforço próprio. Mas vamos primeiramente para os comentários de uma mensagem do Espírito Emmanuel. Extraímos do livro Cartas Universais e o Apocalipse a passagem da primeira carta a João, capítulo 4, versículo 1, que diz o seguinte, separamos um parágrafo: "Deixa que a claridade do Evangelho penetre o teu coração, cada dia, a fim de que os teus pensamentos e atos sejam a carta que diriges ao mundo e à humanidade, em nome do Mestre Divino, a cuja sabedoria te afeiçoas." Vamos fazer algumas considerações sobre esse trecho e preparando assim o início do nosso estudo. Emmanuel nos propõe uma reflexão importante, porque ao dizer que é necessário deixarmos que a claridade do Evangelho penetre o nosso coração, é porque, por tendência natural da nossa vivência distanciada da harmonia com as leis divinas, nós estabelecemos dificuldades e obstáculos às aberturas que são necessárias para que o Evangelho penetre em nosso íntimo, para que as propostas do Cristo ganhem afeto e sentimento de nossa parte em relação a elas. Mas para que isso aconteça, é necessário a nossa intenção, o nosso desejo, a fim de que os teus pensamentos e atos sejam a carta que diriges ao mundo e à humanidade. Realmente, o objetivo maior do trabalho libertador do Evangelho para o nosso espírito, necessariamente, tem por base aquilo que de mais profundo temos em termos de ação e vontade. Os nossos pensamentos, os nossos atos. Eles precisam estar sob essa diretriz nova. Por isso, Emmanuel diz: sejam a carta que diriges ao mundo e à humanidade, em nome do Mestre Divino, a cuja sabedoria te afeiçoas. Nessa parte final, ele volta a reforçar a questão do sentimento, do afeto, que é necessário ser desperto em nós, em relação aos ensinos de Jesus. Não basta a compreensão intelectual, a memorização de passagens bíblicas e outras, se não estivermos abertos, sensivelmente abertos, às mudanças e transformações que o Evangelho nos convida diariamente a fazer. Vamos, então, conversar sobre esforço próprio. E no livro Dias Felizes, é o capítulo de número 26. E faremos algumas considerações agora. A aquisição da capacidade de focar
as próprias energias, nas virtudes da alma. É trabalho que se conquista mediante intensas tentativas, com perseverança e entrega à onisciência do Criador, com confiança irrestrita aos desígnios daquele que conduz os espíritos na superação de seus conflitos. Reflitamos aqui um pouco. A aquisição da capacidade de focar as próprias energias nas virtudes. Vejam a importância do conteúdo que o Espírito Honório nos traz. É trabalho que se conquista mediante intensas tentativas. Essas intensas tentativas tornam-se necessárias pelos hábitos e condicionamentos desarmonizados com as leis divinas que estabelecemos em nós desde anteriores encarnações. E para que isso agora seja modificado, para que abra campo e espaço para a instalação das virtudes que o Evangelho propõe a nós, é preciso vontade, esforço, reiteradas tentativas, com perseverança e entrega à onisciência, a estarmos conscientes de que o Criador tudo sabe, tudo prevê, em confiança irrestrita aos desígnios daquele que conduz os espíritos na superação de seus conflitos. Ao longo de inúmeras oportunidades encarnatórias, estabelecemos afastamento e conflitos com as leis de Deus, por achar que sabíamos uma forma melhor de viver e de alcançar plenitude e felicidade. Mas, agora, ao nos aproximarmos da revelação espiritual da vida como nos é mostrado pela doutrina espírita, nós somos chamados a parar com isso, a abrir nosso entendimento e sentimento, a seguir em harmonia com as diretrizes das leis divinas, tendo absoluta confiança nos objetivos sublimes que essas leis nos apontam. É claro que isso leva em conta as inúmeras vezes em que quebramos a cara, estabelecemos sofrimentos, desilusões, e voltamos do mundo material para o mundo espiritual, em graves conflitos de consciência. E depois de muito sofrer, é natural que agora possamos nos abrir àquilo que já há tanto tempo as leis divinas nos apontavam como sendo o caminho ideal para a conquista da verdadeira felicidade. Os espíritos somente buscam o despertar e o desenvolvimento dos valores sublimes da alma quando o ego já esbanjou muito de suas expressões e a dor ou o sofrimento já esmigalharam as intenções subalternas. É isso como estávamos comentando. As possibilidades que agora apresentamos para tentar harmonizarmos com os propósitos das leis divinas surge, não por acaso, mas certamente pela quantidade de vezes em que já quebramos a cara em dor e em sofrimento por tentarmos caminhos, atalhos, desvio das leis de Deus, como se pudéssemos enganar a nós mesmos, já que essas leis
estão estabelecidas em nosso íntimo, na nossa consciência. Estamos convocados a andar mais 1000 milhas e doar a túnica, se quisermos o manancial de Deus. É uma referência, como citamos no início do nosso estudo, à passagem de Mateus capítulo 5, versículo 40. Ao que quiser pleitear contigo a tirar-te a túnica, dá-lhe também a capa. E aquele que te obrigar a caminhar 1 milha, vai 2 com ele. Honório nos chama aqui a refletir de uma forma mais profunda em termos espirituais sobre esse ensino de Jesus. E ele começa dizendo isso aí. Se quisermos o manancial de Deus, que já nos trouxe até a presente condição de espíritos lúcidos das próprias realidades imortais, continua nos impulsionando para mais significativos estados conscienciais. É o seguinte: nessa proposta assinalada no Evangelho de Mateus, que faz parte do texto das bem-aventuranças, tanto essa passagem como as bem-aventuranças em si mesmas, elas só encontram possibilidade de raciocínio lógico e de estímulo e vontade para colocar em prática sob a luz do Espírito imortal. Sob as considerações que a revelação espírita nos evidencia da imortalidade da alma, da reencarnação, da justiça de Deus. Porque ao levarmos isso em consideração, o amar os vossos inimigos e como aqui é proposto, o fazer mais do que aquilo que queiram nos obrigar a fazer, só se verifica mediante a sintonia profunda que já estejamos trabalhando com as leis divinas. Isso acontece de forma racional, porque, voltando ao texto, se quisermos o manancial de Deus, que é o reino dos céus dentro de nós, que já nos trouxe até a presente condição de espíritos lúcidos. Essa é a questão. É preciso estarmos espiritualmente acordados, lúcidos, das próprias realidades imortais, para aí sim extrairmos o ensinamento profundo que Jesus coloca em passagens bíblicas como essas, impulsionando para mais significativos estados conscienciais, que são aqueles estados provenientes da superação plena das ilusões da matéria, das propostas do materialismo ególatra que tantas vezes sustentamos e inúmeras vezes quebramos a cara com isso. Mas agora a possibilidade é inédita e é nova, sob a luz do conhecimento da doutrina espírita. No cerne de toda questão, no íntimo de toda questão, está o espírito imortal, superando a tendência ao comodismo, e é impulsionada pela preguiça, que sempre espera das forças externas o que deve ser vivamente realizado por esforço próprio do ser. Aqui começamos a entender mais o título desse capítulo, Esforço Próprio. Pelo seguinte: o despertar da consciência
o esforço da vontade na aquisição de virtudes, de transcender e superar nosso passado de erros, só se verificará a esforço próprio, mais cedo ou mais tarde, de preferência agora, nessa presente oportunidade, fazermos os esforços possíveis para a superação dos comodismos, dos condicionamentos desequilibrantes que trazemos do passado e que sempre foram os bloqueadores do potencial de espiritualidade profunda que trazemos e que ficou atolado, sobrepujado pelo excesso de materialismo a que aderimos. Mas agora, acordados espiritualmente e conscientes de que esse trabalho de libertação, esse trabalho de renovação profunda em nós, só vai acontecer através do nosso esforço. Não vai ser imposto pelas leis divinas, mas é necessário que refletindo sobre a quantidade de sofrimento que carregamos até a presente encarnação, e que nos deparamos com o Consolador prometido por Jesus, já deve ser mais do que suficiente para tentarmos um caminho novo, o caminho da libertação planificadora para a felicidade real, que é aquele apresentado no Evangelho de Jesus. A lei de liberdade mostra, com justiça e exatidão, que somos livres para cruzar os braços e que basta a escolha de não cumprir as leis e já nos encontramos contrariando-as no imo da alma, mas não poderemos escapar das consequências de nossa livre escolha. É essa a questão. A lei de liberdade deixa para que a vontade direcionada no caminho certo provenha da atitude e decisão do nosso espírito. Que somos livres para cruzar os braços, não fazer nada, e já está assim indo de encontro às leis de Deus. Mas que também podemos usar a vontade direcionada para o bem, para o amor, para a vivência dos ensinos do Cristo, e não colhermos mais espinhos e sofrimentos por atitudes desastrosas, como aquelas que já tivemos. O progresso realizado é sempre uma somatória da força suprema do Criador com o esforço relativo da criatura. O Senhor da vida sempre está realizando tudo o que a sua previdência e providência podem cumprir a favor do espírito. Vamos considerar aqui um pouco mais. Esse é o último slide que separamos dos parágrafos da mensagem. Sempre lembrando que é muito importante a leitura de todo o livro, né? Através do estudo que possamos fazer de uma leitura mais compenetrada. Aqui apenas separamos algumas passagens dos capítulos. Então, nesse capítulo, esforço próprio, separamos esse. O progresso realiza-se sempre. O progresso realizado é sempre uma somatória da força suprema do Criador com o esforço relativo da criatura. Não podemos esperar que do alto se imponha o caminho certo que devemos seguir.
A lei de liberdade e as leis de Deus esperam a decisão nossa, para que nós nos unamos à vontade do Criador. O Senhor da vida sempre está realizando tudo o que a sua previdência e providência, todos os cuidados possíveis, para que a nossa caminhada evolutiva se dê da forma mais rápida e planificadora possíveis. Mas não pode deixar de levar em conta a nossa vontade, né? Nas decisões, nas atitudes e no trabalho de renovação profunda que recebemos através do conhecimento da doutrina espírita. O Evangelho do Cristo redivivo, como estamos tendo. Assim, meus amigos, estamos chegando aqui ao término das nossas reflexões dessa noite. Agradecemos a todos que nos acompanharam ou venham a nos acompanhar. Compartilhem essas informações. Uma boa noite a todos. Até o próximo estudo.